Bom, bom dia a todos. São 10 horas agora, então vamos dar o início ao colóquio, tá certo? Para os que estão acompanhando aqui pelo sistema da RNP, eu vou deixar as câmeras e os microfones bloqueados até o final da palestra, tá? Na sessão de perguntas, para poder garantir que a transmissão, que a conexão vai ser boa, que a imagem não vai ficar cortada, que o áudio também não vai sair cortado. Para aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, pelo canal do programa de pós-graduação, tá? Tem a sessão do bate-papo, que aí, ao final da apresentação, vocês podem colocar suas perguntas ali também, para poderem ser respondidas e assim participar, tá? As perguntas que forem colocadas lá no YouTube, eu mesmo vou estar lendo aqui, tá certo? E quem tiver aqui pela RNP, depois, na hora das perguntas, a gente abre o áudio, ok? Então, bom dia a todos, né? Eu sou o professor Vinícius Dantas. Para quem é lá da UACS, acho que já me conhece. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês, tá? Sobre a parte de nanotecnologia, principalmente tentar dar um foco na questão da nanotecnologia aplicada à indústria, tá? Aplicada ao mercado. E vou comentar um pouco também sobre as linhas de pesquisas atuais que eu estou atuando dentro do programa de pós-graduação, junto com os alunos de mestrado, com os alunos de iniciação científica, tá? E algumas perspectivas de trabalhos futuros também, ok? Então, vamos lá, né? Começando aqui com, né, o título Nanotecnologia aplicada à indústria e outras pesquisas em materiais cerâmicos. Okay? Pronto. Então, eu acho que a primeira pergunta que fica, assim, para começar, né, o que é nanotecnologia, tá? Hoje em dia a gente ouve muito, né, nanotecnologia aqui, nanociência, nanocoisas, tá, mas o que é isso em particular, né? Por que esse nome está tão na moda? Por que quando você vê sites de notícias de tecnologia, coisas que prevêem o futuro, o nome nanotecnologia sempre acaba aparecendo, tá? Bom, então, a primeira definição lá, nanotecnologia. Nanotecnologia vai ser estudo, conhecimento, produção, manipulação, controle, um material, um processo, um tipo de manufatura, ou seja, qualquer coisa que está sendo realizada numa escala nanométrica, tá? Ou seja, entre 1 e 100 nanômetros em pelo menos uma das dimensões onde está se realizando esse trabalho, tá? E o que é legal disso tudo, tá, da questão da nanotecnologia, é que ela é uma área extremamente multidisciplinar, tá, que ela envolve vários conceitos de todas as ciências básicas, todas as engenharias, e o interessante também é que, principalmente se tratando de materiais, tá, os materiais nanoméricos, eles podem ter propriedades tanto físicas, quanto químicas, quanto biológicas, bem interessantes quando estão trabalhando nessa escala nanométrica, tá? Diferente, podendo ser aprimoradas em comparação aos mesmos materiais na escala normal que a gente está acostumado, né? A escala macroscópica ou então até mesmo a escala microscópica. Né? E quais são as origens, assim, né? De onde foi surgindo a nanotecnologia, tá? Bom, os primeiros conceitos, as primeiras ideias são datados de 1959, tá? De uma palestra que foi dada pelo físico Richard Feynman, certo? Ganhador do Prêmio Nobel, onde, né, a palestra intitulada Muito Espaço Lá Embaixo, tá? E nessa palestra, o principal comentário que ficou depois, tá? A ideia era que, assim, se a gente conseguisse ir para uma escala cada vez menor, né, indo para o lado da nanométrica, seria possível colocar todo o conteúdo de uma enciclopédia numa região pequena como a cabeça de um alfinete, tá certo? Esses são os primeiros conceitos, as primeiras ideias. O primeiro que realmente cunhou o termo assim, falando, ó, isso aqui se chama nanotecnologia, tá? Foi um professor da Universidade de Tóquio, Norio Taniguchi, que em um artigo dele, ele realmente utilizou o termo nanotecnologia, tá? Isso foi em 1974, 15 anos depois da primeira palestra que foi dada pelo professor Feynman. Okay? Bom,
E aí a gente está falando de escala nanométrica, que tem que ser de 1 a 100 nanômetros, assim, pelo menos uma dimensão, que é algo muito pequeno, dá para colocar uma enciclopédia num alfinete, mas tá, o quão pequeno de verdade é isso, tá? O quanto de informação cabe nesse alfinete, qual o tamanho desse alfinete, como é que tudo isso funciona. Bom, então vamos lá, né? Em primeiras em escalas, tá? Um nanômetro é 1 bilionésimo de metro, tá? Então, 10 elevado a menos 9 metro, certo? Para ter uma comparação primeira, assim, de impacto, se a gente fosse imaginar que a Terra tivesse a escala de 1 metro de diâmetro, tá? O planeta Terra, então um nanômetro seria uma bolinha de gude. Essas bolinhas de vidro que a gente usa para brincar quando é criança, tá? E isso é tudo muito pequeno, tá? Essa questão do nanômetro, então, na prática, a gente está trabalhando em escalas que são da ordem de tamanho de átomos, conjuntos de átomos, de moléculas, certo? Então, com isso, o que a nanotecnologia e, consequentemente, a nanociência vão estar trabalhando em si, tá? É justamente nessas escalas atômicas, nessas escalas moleculares, tá certo? E aí aqui, ó, para vocês terem tem que ficar mais fácil de visualizar, né? A gente tem aqui um conjunto de DNA, tá certo? Que ele tem um diâmetro da ordem de 2,5 nanômetros, que é 1000 vezes menor do que uma bactéria comum, tem em torno de 2,5 micrômetros, que é 1000 vezes menor do que uma gota de chuva, tá? 2,5 milímetros de diâmetro. E esses exemplos são vários, né? Por exemplo, um nanotubo de carbono de parede única, tá? Pode ter o diâmetro de 1 nanômetro, que é 100 mil vezes menor do que um fio de cabelo, na ordem de 100 micrômetros, que é 100 mil vezes menor do que uma casa normal com 10 metros de frente, tá? Então, mais um outro exemplo aqui, ó, uma nanopartícula comum de 4 nanômetros de diâmetro é 1 milhão de vezes menor do que uma formiga, certo? Uma formiga comum, né? Os 4 milímetros de comprimento, que é 1 milhão de vezes menor do que o autódromo de Indianápolis, né? Onde tem a famosa corrida às 500 milhas de Indianápolis, tá? Bom, e aí eu falei ali, né, dos dois marcos, né? Em 1959, com a palestra do professor Feynman, depois em 1974, que o termo foi realmente utilizado pela primeira vez, o termo nanotecnologia, mas aí a pergunta que fica, né, bom, existe só desde 59, só desde 74? Nanotecnologia nunca existiu antes? Não é bem assim, tá? A nanotecnologia, na verdade, ela meio que sempre existiu. A gente só não sabia que ela existia, porque a gente não tinha possibilidades de ver o que estava acontecendo, né? Afinal de contas, a gente está lidando com escalas muito pequenas, tá certo? E não é tão simples assim de enxergar. Então, a gente tem alguns exemplos clássicos aí da nossa história, né? O primeiro aqui, ó, no século IV, tá? A taça de Licurgus, que é um objeto que se encontra no museu hoje em dia, né? Em que essa taça, na sua composição, ela tinha nanopartículas de ouro, que na época ninguém sabia que eram nanopartículas de ouro, claro. E qual que é a principal característica nesse caso, tá? Se você iluminar a taça com luz por fora, ela é uma taça verde, né? Então, se você só pegar a taça na sua mão e olhar, a taça tem a coloração verde. Entretanto, se você colocar uma lâmpada dentro dessa taça, ela fica vermelha, tá? Isso porque a maneira como essas nanopartículas de ouro estão interagindo com a luz fazem com que ela tenha cores diferentes, certo? Um outro exemplo depois, né, entre o século IX, século XVI, XVII, a gente tem vários exemplos relacionados com pigmentação também, tá? Principalmente nas cerâmicas que vieram das invasões mouras, né, na Europa, tá? Que dentro das suas pigmentações utilizavam cloretos de ouro, cloretos de prata, que ao final do processo acabavam formando nanopartículas que também davam alterações na coloração. Um outro exemplo também nessa época são alguns vitrais de catedrais, tá, que também se utilizava muito cloreto de ouro, consequentemente formava nanopartículas de ouro dentro dos vidros desses vitrais, tá, que aí dava efeitos especiais, né, de coloração diferente. E alguns comentários científicos históricos até de propriedades catalíticas para purificação do ar no interior das catedrais, tá?
Um outro exemplo bem clássico, tá? Aqui no século XIII até o século XVIII, século XIX, são as espadas de Damasco, tá? São espadas de Damasco, o nome da espada Damasco, ela remonta dessa época. São espadas que eram feitas, né, acredita-se, porque efetivamente ninguém sabe o método exato, a receita original. Então, hoje em dia se faz espadas Damasco soldando diversas camadas diferentes de aço, de metal, tá? E batendo, moldando isso, que eventualmente criam camadas, padrões de desenhos nessas espadas. Tá? E o que foi verificado hoje em dia é que nesse processo de juntar metais diferentes e fazer a forja, né, a soldagem, bater nas peças para moldar, você tinha a introdução de nanopartículas de carbono, tá? Nanotubos, nanofibras, e consequentemente você estava aumentando a resistência mecânica dessas espadas. Um outro exemplo muito clássico também, aonde ocorria esse fenômeno de introduzir nanopartículas de carbono no processo, eram nas espadas samurais feitas no Japão, que essas espadas samurais elas são características pelo excesso de dobras do metal que é utilizado para a fabricação da espada, né? Algumas espadas famosas samurais chegaram a ter, sei lá, mais de 1000 dobras, né, no processo que você esquenta na forja, dobra o metal, volta de novo para a forja para esquentar, dobra mais uma vez. E nesse processo de dobramento, você estava introduzindo nanopartículas de carbono e, consequentemente, aumentando a dureza, a resistência mecânica dessas espadas, tá? Então, até os ficaram tão famosos até hoje, né? Vindo mais para uma linha de tempo moderna, tá? Trazendo mais próximo da gente aqui, nós temos alguns marcos aqui, tá? Bem relacionados com a nanotecnologia. Não necessariamente diretamente, assim, esse marco não foi criado por causa da nanotecnologia, mas hoje em dia ele é extremamente relacionado com isso, tá? Então, a gente pode começar aqui, ó, por 1932, tá? Quando Knoll e Ruska criaram o microscópio eletrônico de transmissão. Por que eu adiciono isso como um marco para a nanotecnologia? Porque se não for, os microscópios eletrônicos de transmissão hoje em dia são uma ferramenta muito utilizada para conseguir ver essas nanopartículas, tá? Para conseguir caracterizar, para entender melhor sobre como que está a morfologia, se for uma membrana porosa, como que estão esses poros, para você poder ver melhor essas nanopartículas, tá? Um outro marco depois também, em 1947, a produção do transistor semicondutor, né, que na época, óbvio, não era nada nanométrico, mas hoje em dia, basicamente, os transistores que compõem todos os chips, todos os circuitos, né, dentro de escalas nanométricas de hoje em dia, então, é o que faz a tecnologia andar, né, o que faz o mundo mover hoje em dia. Um outro marco também está aqui entre os anos de 81 e 86, certo? Com pesquisadores relacionados à IBM, tá? Pesquisadores alemães e americanos relacionados aos laboratórios da IBM, que criaram o microscópio eletrônico de tunelamento e o microscópio eletrônico de força atômica, tá? Essas duas ferramentas foram muito importantes na época e até hoje são muito importantes também para visualizar nanopartículas e para eventualmente poder manipular átomos individualmente, né? Tanto que esse exemplo aqui é bem famoso, tá? Foi em 1986 que esse mesmo grupo, né, utilizando microscopia de força atômica, conseguiu escrever o logo da marca, tá? IBM, manipulando átomos individuais num substrato, tá? Utilizando essa técnica. Então, um trabalho bem diretamente ali na escala nanométrica, tá? Mais recentemente, chegando mais próximo da gente, né? Então, nós temos em 1991, tá? As invenções dos nanotubos de carbono, tá? Por Sumio e Nijima, né? Que nanotubos de carbono hoje em dia já são bastante utilizados na indústria, tá certo? Principalmente em questões de reforço de carga para dar resistência mecânica aos materiais. E existem até algumas aplicações mais avançadas ainda, né, como conectores dentro de circuitos eletrônicos, tá? Todos funcionando na escala nanométrica.
Temos em 1992, tá, a criação de também peneiras moleculares, tá, o que são isso? São materiais porosos, poros estão na ordem de nanômetros, tá? E isso se tornou muito importante porque, bom, se você tem um material poroso, está nanométrico, você pode transformar ele num filtro, numa peneira, tá? Então, esses materiais são muito utilizados hoje em dia, principalmente na indústria do petróleo, tá? Para a questão do refino e tratamento de óleo. Particularmente, essas primeiras peneiras foram desenvolvidas numa indústria petroleira, tá? Nos laboratórios da Mobil. E entrando aqui nos anos de 1999, começo dos anos 2000, né, que já está aqui na virada do século, a gente tem produtos comerciais utilizando nanomateriais agora, tá? E aí que a gente acha que é pouco, mas na verdade são muitos. Eu vou tentar mostrar alguns aqui ao longo da apresentação. Não dá para mostrar tudo, porque se for querer mostrar todos os produtos no mundo que utilizam nanotecnologia, eu poderia ficar 10 horas falando sem parar e não ia chegar ao fim, tá? Mas tudo começou aqui nessa virada do século, tá? Então, a gente tem raquetes de tênis com nanopartículas incorporadas nos compostos para resistência, o núcleo de bolas de tênis, bolas de golfe, que tem um núcleo formado por nanoargilas, lentes especiais de câmeras, que tem películas formadas por filmes nanométricos, né, para evitar riscos, para corrigir aberrações ópticas e por aí vai. Tá? Os exemplos são muitos, na verdade. Eu vou tentar mostrar alguns aqui ao longo da apresentação. Bom, e passando pela linha do tempo, mas aí acho que agora também vem a segunda pergunta, né? A primeira era o que era nanotecnologia? Beleza, eu sei. Então eu estou trabalhando com materiais numa escala que está lá bilhões de vezes menor do que a escala do metro. Ótimo. Mas para que serve? Né? Por que eu vou utilizar nanotecnologia? Afinal de contas, do jeito que eu mostrei até agora, parece mais complicado, né? Você tem que ter um equipamento especial, tudo é mais difícil, mas e aí? Qual é a vantagem? O que é? Bom, existem muitas vantagens, tá? Para estar trabalhando com nanotecnologia. Então, assim, a primeira que a gente pode citar, né? É porque é nessa escala onde ocorrem o que a gente chama de efeitos quânticos, tá? Então, esses efeitos quânticos são o quê? A gente tem alterações nas propriedades físico-químicas dos materiais que só vão ocorrer se tiver nessa escala nanométrica, tá? E aí tem vários exemplos, poderia se aprofundar muito aqui, tá? Mas para tentar deixar o mais didático e simples para abranger o máximo possível, eu vou citar aqui alguns exemplos em particular, tá? Então, a questão da coloração de partículas, né? Então, se a gente tem aqui um conjunto de partículas, é o mesmo material, só que ele está com tamanhos de partículas diferentes, né? Então, quando esse material tem uma partícula um pouco maior, tudo isso na escala nanométrica, óbvio, ele tem uma coloração aqui em solução que está nesse tom de lilás. Conforme o tamanho de partícula vai diminuindo, a sua coloração vai escurecendo um pouco e vai se transformando numa coloração avermelhada, tá? O mesmo exemplo ocorre aqui, ó, com nanopartículas de sulfeto de cádmio. Tá? Sulfeto de cádmio, ele é um material semicondutor, é um pigmento que na escala nossa, né, macroscópica, ele é um pigmento amarelo bem forte, alaranjado, tá? Não muito utilizado por questões tóxicas, tá? Mas ele ainda é muito utilizado, principalmente na fabricação de bijuterias, né, chapeados, dourados, etc. Ele é incorporado porque ele realmente tem um brilho bem acentuado. E quando você tem esse sulfeto de cádmio na escala nanométrica, tá? Dependendo do tamanho da partícula, a coloração dele muda, né, de laranja para amarelo, fazendo uma transição. E não só isso, quando você vai analisar o fenômeno da fluorescência, né, o que é isso? Você vai incidir uma radiação, uma luz nesse material, vai ocorrer uma excitação eletrônica e ele vai emitir radiação em determinados comprimentos de onda. E aí você vai ver que a própria fluorescência desse material também varia com o tamanho de partícula, tá? Dependendo do tamanho, aqui, ó, a emissão fluorescente pode ser verde, pode ser mais para o violeta, pode ser um pouco mais para o amarelado, certo?
Existem também propriedades magnéticas que são alteradas, tá? Que podem ser mais intensificadas numa escala nanométrica, né? Algumas propriedades mecânicas também estão relacionadas com essa escala nanométrica, tá? O segundo motivo, tanto porque um só não é suficiente, né? Vamos dar mais um motivo do porquê está utilizando a tecnologia, está relacionado que é nessa escala onde ocorrem os processos biológicos. Como eu mostrei antes lá, ó, o DNA, por exemplo, são 2 nanômetros de diâmetro, tá? Uma bactéria é da ordem de microns, né? Então, assim, a escala nanométrica é onde vários processos biológicos vão ocorrer. E aí, como é que a gente pode trabalhar em cima disso utilizando nanotecnologia, tá? A gente pode desenvolver materiais que têm propriedades bactericidas, né? Um bom exemplo, né, são as nanopartículas de prata, tá? Esse silver aqui indica prata, em que os íons de prata conseguem entrar dentro das bactérias, tá? E matar essas bactérias por diversos fatores, tá? O primeiro seria por barrar os processos de respiração da bactéria, e o segundo por atacar o DNA dentro dessa bactéria, tá? Fazendo com que ela não consiga se reproduzir e aí morrendo. Um outro exemplo que a gente tem também, tá, muito utilizado, é a questão de medicamentos, principalmente na questão do que a gente chama de drug delivery, tá, que é a entrega de medicamento. Vamos pensar aqui num exemplo mais específico, no caso de tratamento de câncer, tá? Um dos grandes problemas de tratamento de câncer que existem é que a medicação não necessariamente ela vai atuar somente nas células cancerígenas, né? Quando você está tomando uma quimioterapia, por exemplo, a medicação ela entra na sua corrente sanguínea e, eventualmente, ela pode atacar outras partes do seu corpo, não só a região, tá, não somente o seu tumor, tá? E a ideia de utilizar, então, nanotecnologia seria você pegar nanopartículas, tá? E ligar elas com outros agentes de ligação e de forma que a sua nanopartícula consiga entrar somente na sua célula cancerígena e lá ela libere o medicamento, tá? Diretamente. Dessa forma, diminuindo os efeitos colaterais que uma quimioterapia tem, por exemplo, né? Um outro exemplo também seria como marcadores biológicos, né? Então, assim, voltando àquele exemplo da fluorescência, né? A fluorescência, ela pode variar com o tamanho de partículas, certo? Então, se eu direcionar partículas com tamanhos diferentes para regiões doentes diferentes do corpo, depois eu consigo fazer um exame, né? Utilizando luz, espectroscopia, e identificar exatamente as regiões que estão mais afetadas por determinada doença, tá? E aí, consequentemente, direcionar melhor o tratamento depois, reduzindo efeitos colaterais e todo o processo ruim que um paciente teria que passar, dependendo da situação da doença, tá? Uma outra questão muito interessante também do porquê utilizar a nanotecnologia, tá? Porque quando a gente está nessa escala, as superfícies e as interfaces têm um papel muito mais importante do que o volume da amostra como um todo, tá? Isso é muito importante para pigmentos, catalisadores, degradação de poluentes, ou seja, para qualquer processo onde esse processo ocorra na superfície do material ou na interface do material, tá? Ó, um exemplo de visualizar está aqui nessa ilustração, né? Vamos imaginar que eu tenho um cubo, tá? Que ele tem uma aresta de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Se eu for calcular a área superficial desse cubo, né, dá 6 centímetros quadrados. Ou seja, um cubo grande ele tem somente esses 6 lados para interagir de qualquer maneira, né? Interagir com a luz, interagir numa reação de catálise, etc. Se eu pegar esse meu cubo e fatiar ele, tá? Fazer ele formado por cubinhos agora de 1 milímetro cada um, essa área superficial vai aumentar, né? Porque toda a região aqui do volume, que antes estava só no volume, vai se transformar na área superficial de um desses cubinhos que formou. E aí de 6 centímetros quadrados eu vou estar aumentando para 60 centímetros quadrados. Só diminuindo o tamanho de 1 centímetro para cubinhos de 1 nanômetro, de 1 milímetro de aresta, tá certo? Se eu pegar agora esse conjunto de cubinhos aqui e for dividindo eles, né, picotando eles até que cada cubinho desse fique com uma aresta de 1 nanômetro,
Aí a minha área superficial vai aumentar para 60 milhões de centímetros quadrados. Tá? Como que a gente pode ver isso de uma outra maneira mais direta? Se eu pegar um grão de arroz, certo? Um grão de arroz aqui, um grão de feijão, e olhar ele aqui, a área superficial dele é minúscula, certo? Afinal de contas, você consegue botar na mão, rolar o grão dentro da sua mão e você já cobriu toda a área superficial desse grão. Se você pegar esse mesmo grão e fatiar ele inteirinho, na escala nanométrica, você conseguiria forrar um campo de futebol inteiro com a área superficial que vai ser originada aí, tá certo? Óbvio, essa é uma camada extremamente fina, né, da escala de nanômetros, mas você ia conseguir forrar esse campo de futebol inteiro, tá? Bom, aí tá, falei o que é, por que que eu quero utilizar, mas e o que que a indústria vai ter a ver com isso, né? Para a indústria vai ser interessante, embora eu já tenha falado que existem aplicações, mas até onde isso é interessante, porque, vamos lá, eu estou falando muito aqui de algo que é ciência, né? Estou falando de nanociência, na verdade, tá? Falei dos conceitos que pode ter de efeitos quânticos, de área superficial, processos biológicos, né? Então, assim, estou misturando todas essas áreas de física, biologia, de química, de engenharia. Mas e aí? Isso aí vai ser interessante para a indústria? Ou melhor, eu vou conseguir dar valor para isso? Porque se a gente tem que pensar, a indústria só vai se interessar por algo se realmente tiver um valor agregado, né? Se ela conseguir transformar num produto, ou então se ela conseguir utilizar isso como uma ferramenta para melhorar o seu produto. Senão, não faz sentido, certo? É assim como o mercado econômico vai ter que funcionar, né? É como a roda gira, tá? Não pode. Então, a dúvida é, vai ter mercado, vai ter valor a nanotecnologia? Bom, pensando nisso, eu fui buscar algumas estatísticas, tá certo? E aí, ó, só para vocês terem ideia, tá? Esses gráficos aqui, ó, é um levantamento do valor de mercado mundial que nanotecnologia, nanociência, tudo relacionado à nanotecnologia tem, tá? Isso em termos de bilhões de dólares. Então, assim, ó, em 2010 a gente tinha aqui o valor do mercado nano, tá? Era em torno de 15 bilhões de dólares. E a cada ano só vai subindo, tá? 2019 chegou a 64 bilhões de dólares, perdão, 64 bilhões de dólares, o valor de mercado de coisas relacionadas a nano, tá? E projetando ainda mais para frente, ó, óbvio, isso aqui são projeções, né? Cada método estatístico faz o seu, tá? Mas nesse aqui que eu encontrei, ó, para 2025 a previsão é de que o mercado global de nanotecnologia esteja da ordem de 133 bilhões de dólares, tá? Então, assim, não é só fantasia de cientista louco, tá? Existe uma aplicação real aqui, ó, existe um interesse da indústria, existe um interesse de mercado para trazer para a sociedade tudo isso que a gente está desenvolvendo, tudo isso que está sendo desenvolvido ao longo dos últimos 50 anos nessa área de nanotecnologia, certo? E aí, ó, para vocês verem como a questão vai interessando, tal, a gente pegou mais umas estatísticas aqui, tá? Que essa estatística está dizendo aqui, ó, qual é a média de citações dentro de 5 anos que um artigo que esteja relacionado com nanotecnologia tem, certo? Quantas vezes esse artigo que fala sobre nano é citado ao longo de 5 anos, a média. E aí aqui, ó, se a gente pegar a escala de 2018, tem os países que têm a maior média. Vamos dar uma olhadinha nesses 10 primeiros, tá? Eu estou falando primeiro só de artigos científicos, né? Ó. A gente tem Singapura, Suíça, Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, China e Irlanda. Coincidência ou não, são países que têm um grande desenvolvimento tecnológico, né? Por que eu estou trazendo essa relação? A nanotecnologia, ela está cada vez mais se fazendo muito presente no desenvolvimento dos países, tá? Então, para um país crescer, não só basta ele investir em uma área, ele tem que investir em várias áreas e dentro dessas áreas, uma delas que vai pesar muito é a de nanotecnologia, tá? E, infelizmente, aqui a gente ainda está pequenininho aqui, tá? Somente na posição 60, mas a ideia é sempre melhorar, né? Aliás, aqui já é a primeira provocação que eu faço para vocês, né? Ó, vamos se interessar por nanotecnologia, vamos aumentar esse número, tá? Vamos todo mundo ajudar a subir esses números aqui.
E aí, voltando de novo para a questão da indústria, né? Porque ali eu falei só de artigo científico, só de conhecimento básico, mas para a indústria a gente precisa ter um pouco de aplicações reais, né? O que vai dar aí, tá? E aí, então, ó, eu peguei a estatística de o número de patentes que foram concedidas lá nos Estados Unidos, tá? No escritório de patentes americano, ao longo dos anos aqui, tá? Mas em particular, em 2019, os Estados Unidos, em particular, tiveram 4.837 patentes concedidas, tá? Não são as depositadas, são as que já foram aprovadas. Aí Coreia do Sul, China, Japão, Taiwan, Alemanha, França, Arábia Saudita, Reino Unido, Canadá. De novo, países líderes de tecnologia, líderes econômicos, grandes potências. Tá? Então, assim, a nanotecnologia ela acaba fazendo um papel muito grande, tá? Nesse desenvolvimento. Está relacionado, tá? Investimento em ciência e tecnologia está relacionado com o desenvolvimento dos países. E não só isso, né? Ó, a nanotecnologia tem uma participação muito grande nesse desenvolvimento. E aqui no ranking Brasil dá uma melhorada, mas ainda está muito baixo, tá? A gente precisa melhorar cada vez mais. E quais são as tendências mundiais, tá? As tendências mundiais, de novo, o mercado é cada vez subir mais para o mercado de nanotecnologia, tá? Em particular, o mercado de nanomedicina, né? Então, a nanotecnologia aplicada na medicina, ó, tem previsões aí para os próximos anos de 100 bilhões de dólares, 150 bilhões de dólares, tá? É muito investimento. E vamos lá, né? Ó, quais são as áreas que vão crescer mais dentro da nanotecnologia, certo? Tem uma taxa de crescimento que aí para os próximos até 2022, né? Essas estatísticas são de 2018, então os próximos 5 anos seria até 2022. A gente tem aqui ó, dispositivos nanofotônicos, grafeno, pontos quânticos, materiais à base de nanofibras, nanocelulose, superfícies com tratamentos nanotecnológicos, tá? Nanopartículas na biologia e farmacêuticos, aerogéis, nanotubos de carbono, impressões, filtração, energia, são várias áreas, tá? E que vão ter ó, um crescimento, uma taxa de crescimento muito grande ao longo dos anos, tá? Então, o mercado de nanotecnologia ele só vai crescer, tá? A tendência é cada vez ele se ampliar. Então, o interesse da indústria existe? Sim, existe, muito, tá certo? E aí, né, ó, então, se a gente trazer agora um pouquinho para a área de nanomateriais, tá? Que é a área com que eu trabalho, e em particular a área do nosso programa de pós-graduação aqui em Engenharia Física, a gente vai ver que ó, em 2016 o mercado global tá para esses nanomateriais, tinha essas estimativas aqui em bilhões de dólares, né? Então, ó, o mercado de nanopartículas de prata, ele englobava em torno de 1,1 bilhões de dólares, tá? Em 2016. A gente tem nanoargilas, né? Não só a nanoargila dentro da bolinha de tênis, tá? A nanoargila também tem várias outras aplicações, certo? Principalmente na agricultura e em tratamentos médicos também, tá? Nanoscompósitos, pontos quânticos, nanofibras, tá? Outras cerâmicas nanoestruturadas, ó, é um mercado grande. E a previsão para 2021, que já seria para o ano que vem, tá? É só aumentar, né? Ó, o mercado de nanopartículas de prata triplicar, tá? De 1,1 bilhão, parte para 3 bilhões, né? Nanoargilas, 2 bilhões, nanocompósitos, 5 bilhões, né? Cerâmicas avançadas, 22 bilhões. Então, o mercado tem muito interesse na nanotecnologia, certo? Não, o que a gente precisa fazer agora é o quê? Saber pisar em qual área que a gente tem que ir, como que a gente tem que conseguir, como que a gente vai fazer para trazer a parte do laboratório, trazer para o mundo real, tá? Se a gente vai trabalhar com algo que já está no mundo real, como que a gente vai fazer esse trabalho de laboratório para melhorar aquilo que já existe no mundo real? Eu acho que são esses fatores agora que a gente tem que começar a pensar em como atacar eles, em como chegar a eles, tá? E aí nisso, ó, a gente pode pensar aqui, tá, em algumas questões de necessidades mundiais, tá? Aqui o arquivo subiu errado, foi mal, mas nessa primeira parte aqui, ó, são necessidades essenciais para o mundo se sustentar, tá? E aqui nesse outro lado são necessidades por conforto da humanidade, tá?
Então, a gente vê que assim, ó, são áreas que tem como a gente tem que trabalhar e são áreas em que a nanotecnologia pode fazer parte sim. Tá? Então, assim, ó, necessidades básicas para o ser humano. Né? Então, ó, questão da alimentação, a gente pode utilizar a nanotecnologia na agricultura para melhorar a questão de produção de alimentos. Tá? Água potável, como a gente viu lá, tem como produzir filtros, né, microporosos. Questão de poluição do ar, que agora com o isolamento, né, mundial já se viu muito, só que uma hora essa pandemia vai passar e a gente vai voltar para as ruas, né, quando chegar o momento correto, óbvio, e a poluição vai voltar de novo. E aí, como que a gente vai trabalhar para melhorar esses níveis de qualidade de ar? A questão de energias renováveis, tá? Vestimento e proteção, de novo, também agora com a pandemia tá bem, um assunto bem de agora, né? Aquela questão, máscaras, tá? Eu estou produzindo a máscara caseira, eu tenho a máscara cirúrgica, eu tenho a máscara N95, acabou no mercado, vai ter outro tipo de máscara, o vírus consegue passar, não vai passar. Será que eu não posso usar a nanotecnologia para ajudar a fazer uma máscara que vai funcionar melhor na proteção, né? Na proteção dos enfermeiros, dos médicos, de quem precisa trabalhar, de quem precisa, caminhoneiros que tem que entregar comida, né? Então, assim, tem mercado, tá? Questão de abrigo, sempre, tá? Questão de abrigo. O Brasil tem a vantagem que a gente não tem tantos problemas climáticos, né? Quando eu digo climáticos, é frio extremo, neve, terremotos, furacões, mas o resto do mundo tem, tá? Então, abrigo é uma questão importante. E aí vem a pergunta, pô, será que eu não posso fazer uma construção com um concreto mais efetivo, mais resistente, utilizando a nanotecnologia? Tá? A questão de saúde, que a questão de saúde também é muito relacionada com a questão de água potável, com a questão de alimentação, tá? Então, assim, a gente tem várias doenças no mundo ainda que poderiam ser sanadas e já melhoraria muito, tá? Eu acho que eu posso dar um exemplo mais prático, assim, que aconteceu nos anos 20, 30, né? Com a invenção da penicilina, tá? Junto da penicilina e alguns cuidados sanitários, né, básicos, a expectativa de vida da população aumentou muito. Então, a questão é, será que hoje em dia a gente não pode usar a nanotecnologia para melhorar, para combater os outros problemas de saúde básicos que a gente tem, né? No caso do Brasil, por exemplo, dengue, será que a gente não consegue fazer o controle da propagação da dengue, né? O controle dos mosquitos utilizando algum tipo de nanomaterial, tá? Essa realidade existe, certo? Existe, a gente só precisa amadurecer ela para conseguir trazer para o mercado. E questões no meio ambiente, clima em geral, tá? E aí, também, só isso daqui seria motivo para 3, 4 colóquios separados, tá? É muita coisa para falar. E, óbvio, isso aqui é o básico que a gente precisa, tá? Para o mundo prosperar. Mas a gente ainda tem aqui as questões do conforto, tá? O que a gente vai fazer para poder melhorar, certo? Uma coisa é sobreviver, outra coisa é viver bem, né? Então, para viver bem, a gente tem questões de transporte sustentável, né? Aquela questão, carros elétricos, autônomos. Bom, tudo isso é só um exemplo, né? Mas são regiões onde a nanotecnologia tem como entrar, tá? A nanotecnologia tem como entrar num veículo fazendo, por exemplo, a carcaça de um veículo pode ser de material nanocompósito, que vai ser mais leve, mais resistente, consequentemente vai gastar menos combustível por ser mais leve, tá? Então, tem várias situações aí que ele pode se aplicar, certo? Tecnologia da informação e comunicação. Bom, eu acho que esse exemplo, ele fala por si só, afinal de contas, esse colóquio só está ocorrendo por causa das evoluções de tecnologia de informação e comunicação. Tá? Então, aí as possibilidades são infinitas, tá? Desde melhoria em fibras óticas, utilizando nanomateriais, quanto os dispositivos eletrônicos. E aí também, isso aqui seria motivo para se falar horas e horas e dias, certo? Consumíveis em gerais, aparelhos, né? Então, assim, todo mundo que tem o seu celular, tá? Que hoje em dia já é um consumível, né? Todo mundo tem o celular, ninguém vive mais sem. Tem tecnologia embarcada aí. E a gente pode melhorar ainda mais isso, tá? Entretenimento, a parte de medicina, né? Como eu tinha comentado antes, entrega de medicamentos, a parte de manufatura, processo de fabricação. Para você fabricar o chip do seu celular, tem processo aí que envolve nanotecnologia.
E pensando um pouco mais além ainda, exploração espacial, tá? Vai chegar um momento que, do jeito que a Terra caminha, ela vai se esgotar nas nossas necessidades de conforto, por assim dizer. A gente vai querer mais. Que isso é natural do ser humano. O ser humano sempre tenta buscar o além, sempre tenta buscar o mais, tá? E aí, esgotando esse o mais aqui na Terra, o próximo passo é para exploração espacial, que não está tão longe assim, né? Nós já temos hoje empresas comerciais que fazem voos, que estão se programando para fazer voos espaciais, tá? Colonização da Lua, outros planetas. Pode parecer ficção científica, mas está aí, batendo na nossa porta, tá? E, óbvio, né, a soma de todos esses fatores para melhorar a expectativa de vida da população, tá? Esse é no final das contas, é o que a gente sempre está mirando, né, onde a gente tenta chegar. Tá? Bom, agora eu vou passar por algumas aplicações, tá? Antes de falar efetivamente sobre o que eu pesquiso, eu vou falar aqui de aplicações que já são recorrentes na indústria, tá certo? Que já estão lá no dia a dia, que a gente às vezes usa sem saber que está utilizando, tá? Então, assim, são coisas bem estabilizadas, tá? Eu não estou aqui querendo prever o futuro da indústria, mas não. Isso aqui já é o que funciona, tá? Então, a primeira parte, tá, envolve aqui uma nanotecnologia na fabricação de chips de computadores, de celulares, de qualquer equipamento que tenha um pouco de capacidade de processamento, certo? Esses chips, eles são fabricados construindo circuitos cada vez menores, né, com transistores semicondutores, né, por isso que eu falei que era um marco lá atrás, tá? E hoje em dia, essa fabricação, ó, aqui no caso mais avançado aqui do processador i9 da Intel, está na escala de 14 nanômetros, tá? Muitos desses processos são feitos utilizando a nanolitografia, né? Então, que a gente cria os substratos semicondutores e utilizando uma máscara, tá? E radiação luz, a gente consegue desenhar os circuitos impressos aqui para poder produzir os dispositivos, para que eles fiquem nessa escala de separação, tá? De 14 nanômetros aqui, 20 nanômetros. Por que isso é interessante? É a miniaturização, tá? Quanto menor o tamanho, a gente vai conseguindo colocar uma capacidade de processamento maior, porque se eu reduzo o espaço onde eu vou colocar o chip, eu consigo colocar mais transistores e aí eu consigo aumentar a complexidade dos cálculos, melhorar a capacidade de processamento e aí eu consigo chegar ao ponto de ter um celular que funciona melhor do que muitos computadores por aí gigantes de 5, 6 anos atrás, tá? Uma outra aplicação bem interessante, tá? Que a primeira vez que eu vi sobre isso daqui eu achei muito legal e estava sempre esperando o dia que eu pudesse falar sobre isso de novo, porque é muito interessante. Acelerômetros e sensores em geral, tá? Eu acho que muitos devem se perguntar, pô, o meu celular, quando eu viro ele sabe para que direção que eu vou, ele sabe quando eu mexo o celular para a direita, para a esquerda, cima, embaixo, rotaciono. Como é que isso funciona, tá? E é legal o método de processamento, porque funciona assim, ó, o sensor, tá, é um conjunto de eletrodos, tá? Eletrodos fixos, aqui os verdinhos, e eletrodos flexíveis, né, presos por uma mola, em que eles funcionam como um capacitor, tá? Então, tem uma tensão sendo aplicada e aí você tem uma capacitância aqui entre os eletrodos. Só que, como esse conjunto laranjinha está preso aqui numa mola, quando você movimenta o seu celular, esse conjunto aqui de eletrodos laranja também vai movimentar. Na hora que ele movimenta, você vai estar alterando a capacitância, tá? Porque você vai estar mudando a distância entre os dois eletrodos. Com isso, você faz aí uma questão, faz depois a parte eletrônica, né, de padronização, conversão, e você consegue dizer para que direção que ele está indo, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Isso aqui é uma micrografia eletrônica, tá? Feita no microscópio para ver um real, tá certo? Onde você tem os eletrodos com a massa, que eles podem se deslocar e aí vão alterar a capacitância, né, para indicar a posição. E o legal, onde que a nanotecnologia entra aqui, tá? A ideia é você tentar diminuir cada vez mais o tamanho para incorporar em mais dispositivos, né? Então, assim, se você quer fazer um celular menor, você vai diminuindo o tamanho dessas peças, né? Então, na escala nanométrica para ocupar menos espaço. E aí você pode colocar mais sensores para deixar mais preciso, tá certo? É muito utilizado também hoje em dia para fazer
principalmente em países como o Japão, por exemplo, é um país que ele é assolado por terremotos, né? Então você pode desenvolver vários sensores desses, tá? Eles estando em uma escala nanométrica, micrométrica, você pode colocar em vários lugares e aí conseguir ter uma detecção mais precisa localmente de vibrações sísmicas, tá? E aí conseguir prever melhor a questão dos terremotos. Então, isso aqui é uma aplicação muito interessante, eu particularmente acho muito legal, tá? Outra aplicação que também já é uma realidade nossa, que existe a questão de telas flexíveis, televisores em geral, tá? Qual que é a ideia aqui? A gente cada vez mais quer uma televisão que seja Full HD, 4K, 8K, só Deus sabe quantos Ks vão ser inventados depois, tá? Para ter a melhor resolução, para ter telas grandes, né? E uma das soluções para você aumentar essas telas é o quê? Você, ao invés de utilizar um padrão comum de televisão LED, né, são luzes brancas que estão iluminando um conjunto de pixels de cristal líquido colorido, né, que aí faz um filtro e aí dá a cor. Você troca todo esse conjunto por LEDs individuais, né, que a gente chama de OLEDs, LEDs orgânicos, LEDs individuais com a coloração um LED vermelho, um LED verde, um LED azul. E aí, ó, você põe milhões dentro de uma tela, tá? E aí, ao invés de você ter um outro LED branco que vai iluminar, passar pelo filtro, não. Agora, cada pixel individual vai iluminar já na cor que você quer, para produzir a imagem. E aí, onde que a nanotecnologia entra? Para reduzir o tamanho desse LED, tá? Quanto menor for esse LED, mais LEDs você vai conseguir colocar na sua tela, e aí você vai conseguir aumentar a sua resolução. Também, com esses LEDs, tá, você consegue fazer telas flexíveis, porque tem como você colocar eles em substratos cada vez mais finos, né? Uma outra questão para telas flexíveis também que já está sendo testado muito é a utilização de nanosfios para fazer uma das superfícies da tela, porque a tela, no caso dos OLEDs, né, então você vai ter o LED embaixo e vai ter que ter uma tela por cima, que vai ter que ter um contato elétrico também para fechar o circuito. Normalmente, hoje em dia, se utiliza aquele vidro chamado ITO, né, óxido de índio estanho, que é semicondutor, tá? A ideia é substituir isso por polímeros carregados por nanofios semicondutores, que aí você poderia fazer a tela 100% flexível, que já existe, né? Saiu no mercado ano passado, aquele Samsung Galaxy Fold. A Motorola fez uma releitura daquele Razr, né, do V3, que também tem a tela flexível. Então, assim, essa realidade existe, tá? De telas que realmente são flexíveis. Um outro exemplo onde a nanotecnologia entra na televisão, que também já está na casa de várias pessoas, tá, que tenha talvez posses um pouco melhores, são algumas televisões da LG e da Samsung, que dentro da sua construção, né, mesmo sendo a de LED comum, que tem a lâmpada branca e os filtros de cristal líquido, ela coloca junto algumas nanopartículas metálicas para ajudar a espalhar a luz. Não só isso, ainda coloca películas poliméricas que têm desenhados padrões nanométricos para fazer o espalhamento da luz. Qual que é a ideia disso, tá? Você faz a televisão e o brilho vai ser muito forte, muito grande, e em qualquer ângulo que você estiver assistindo a televisão, você vai estar enxergando igual, tá? Porque a luz vai estar sendo espalhada num ângulo muito mais amplo. Aí, questão da nanomedicina, né, que a gente tem várias aplicações, tá? Muitas e muitas e muitas. Então, assim, equipamentos de imagem, tá? Ressonância magnética, tomógrafos, tá certo? Em que, em geral, quando se faz uma tomografia, você toma um contraste, né, que é um material radioativo, na verdade, tá? E o tomógrafo, ele vai ler essa atividade radioativa. Aí é onde a nanotecnologia vai entrar. É na construção dos sensores desses equipamentos, tá? Para melhorar a precisão, para melhorar a qualidade da imagem que vai ser gerada, certo? Então, a entrega de remédios, curativos bactericidas, recentemente não, já faz uns 10 anos, teve um grupo aqui brasileiro que desenvolveu um curativo, tá? Que ele envolvia nanotecnologia, que era para pacientes com diabetes, né? Pacientes com diabetes têm uma dificuldade muito grande em cicatrizar ferimentos, e aí, consequentemente, ocorrem infecções, até chegando ao ponto da gangrena e amputação, tá? Então, uma das ideias foram criar curativos que têm atividades bactericidas
e aí de forma que dá tempo para o próprio corpo conseguir fechar o ferimento, né? A gente tem também terapias contra o câncer, a gente tem uma coisa legal, mini laboratórios, tá? Então, assim, num único chipzinho, você coloca vários componentes nanométricos aqui dentro, e aí, às vezes, com uma gota de sangue, uma gota de saliva, o próprio circuito consegue fazer o teste para identificar uma doença, por exemplo. Isso aqui é muito interessante, tá? Hoje em dia tem vários sensores já sendo utilizados, né, para detecção de glicose, para... Eu tinha visto uma outra doença agora também, mas assim, isso é ótimo, tá? Porque imagina, um dispositivo pequeno, fácil para carregar, poderia até ser vendido em farmácia, então assim, coisa simples e funcional, tá? Outro exemplo, né, aplicação de filmes especiais em tecidos, em lentes, em janelas, tá? Então aqui ó, a gente tem tecidos que repelem a água, tá? Você coloca uma película nanométrica, vai repelir a água. Lentes em geral, tá? Hoje em dia quase todas as lentes têm algum tipo de película protetora ou para criar propriedades especiais, né? Aquelas lentes anti-reflexo para corrigir aberrações cromáticas. As aplicações são infinitas, tá? Então a gente tem câmeras digitais, a gente tem sim telescópios, própria lente do óculos, tá? Você vai na ótica, a primeira coisa que o pessoal pergunta, você quer um anti-reflexo? É uma película, tá? Que ela pode ser uma película nanométrica para poder melhorar esse efeito. A gente tem aqui, ó, tá, algumas aplicações bactericidas, particularmente para a questão de embalagens, tá? Aí, de novo, curativos, aplicações antimofo. Então, assim, ó, a gente tem aqui um exemplo de uma empresa brasileira, tá? A Nanox, nasceu lá em São Carlos, que ela tem vários produtos bactericidas, tá? Baseados em nanopartículas de prata, para colocar em embalagens de alimento, principalmente, né? Eu lembro que quando a empresa surgiu, o spin-off surgiu, o primeiro exemplo que eles usavam era na proteção de um cacho de bananas, né? Que dentro de uma embalagem comum, ele ficava cheio de pontinhos pretos, né? Estragava muito rápido, questão de 3, 4 dias. E dentro da embalagem que tinha essas nanopartículas de prata, chegava a durar 15 dias, tá? Então, isso aqui é algo real, que eles já vendem, que já é aplicado em várias indústrias, tá? Já são várias empresas alimentícias que utilizam essa tecnologia para aumentar o prazo de validade dos seus alimentos. A gente tem também na construção civil, isso já é utilizado também em algumas construções de custo mais elevado, filmes protetores, tá, de nanopartículas, dióxido de titânio, óxido de zinco, para evitar o mofo, né? Porque o mofo não deixa de ser uma bactéria, um fungo, né? Então a ideia é que com a radiação solar interagindo com esse filme feito por nanopartículas, ele vai acabar com esses fungos, com esse mofo, tá? E aí você vai ter uma superfície limpa. Também, ó, já no mercado, tá? Vários protetores solares com nanopartículas de titânio, nanopartículas de óxido de zinco, tá? Para ajudar a proteger contra a radiação ultravioleta. A gente tem um exemplo aqui, ó, para quem tem problema de sensitividade no dente, né? Essa pasta de dente aqui, ó, Sensodyne, tá? Ela usa nanopartículas de um vidro, tá? Que eles chamam de Novamin. Na verdade, ele é um vidro de fosfato, que ele é um vidro bioativo, né? Ele consegue interagir bem com o corpo humano. Então, qual que é a ideia dele? Se você tem um dente que tem vários buracos no esmalte, que é o que causa a dor no dente, essas nanopartículas vão se acumular nesses buracos, tá? E vão fechar eventualmente, e aí vai diminuir a sua sensibilidade. Existem algumas outras pastas de dentes de outras marcas que estão utilizando nanohidroxiapatita. É o mesmo princípio, tá? A hidroxiapatita é o componente principal da fabricação da composição do nosso dente. E aí, com essas nanopartículas vão interagir com os buracos do esmalte do dente, vai estar diminuindo a sensibilidade, né? Mais uma outra aplicação aqui importante, ó, a Mercedes lançou, tá? Isso aqui já faz um tempo já, acho que já faz uns 10 anos, mas uma pintura especial para alguns carros de luxo que possui nanobolhas dentro da sua tinta, que se você faz um arranhão na pintura, essas nanobolhas explodem, né? E aí elas lançam mais tinta no risco onde você fez, e aí a pintura não estraga, tá? Um outro exemplo são janelas de avião que tem são películas autolimpantes nas janelas, tá? Porque imagina, você tem um avião voando a 700 km por hora, né, na velocidade de cruzeiro. O limpador de para-brisa, ele não dá conta, tá? Ele não consegue
funcionar nessa velocidade, né? Então, a ideia é que o ângulo de ataque da janela já tem uma certa inclinação para a água da chuva poder bater e escorrer, só que você consegue melhorar esse escorrimento colocando películas nanométricas, tá, para causar um efeito de hidrofobicidade, tá, e ajudar com que a janela fique limpa. E aí tem ainda várias aplicações ambientais, tá, remoção de poluentes, aplicações energéticas também, tá certo? Então a gente tem baterias, que hoje em dia é o gargalo da nossa tecnologia, né? Tudo que a gente faz no mundo está dependendo de baterias, então a gente precisa aumentar a capacidade dessas baterias, tá certo? E, bom, para falar rapidinho aqui, para também não esticar muito tempo, um pouco da pesquisa aqui do que a gente está fazendo agora, tá? Então, assim, eu particularmente tenho foco em duas áreas, né? Nanotecnologia e a área de materiais cerâmicos em geral, tá? Dentro da parte de nanotecnologia, atualmente estou trabalhando com óxido de zinco e óxido de sério, certo? São dois materiais cerâmicos aí, né? Então, óxido de zinco, em geral, esse tom mais branquinho, óxido de sério tem um tom mais amarelado. E para aplicações ambientais, de energia e de indústria, né? Então, sendo mais específico, o óxido de sério, tá? Ele é um material muito bom catalisador, tanto que ele é muito utilizado no escapamento dos carros, né? No catalisador, para fazer a conversão dos gases. E aí a gente tem duas aplicações em particular, tá? Em parceria também com outros grupos de pesquisa, né? Uma seria na produção de hidrogênio a partir de álcool para ser utilizado em células a combustíveis, né? De carros elétricos e também a parte de fotocatálise, né? Para degradação de poluentes, tá? Para o material do óxido de zinco, a gente tem algumas linhas de pesquisa, então uma delas é o óxido de zinco dopado com sério, que é o trabalho de um aluno de mestrado meu, Leonardo, tá? Que o foco desse material vai ser o quê? Para fazer a degradação de poluentes da indústria têxtil, tá? Então a gente tem um setor têxtil aqui em Pernambuco, né, que ele é bem expressivo, e embora exista as empresas, né, as empresas regulamentadas fazem já o seu tratamento dos seus poluentes, tá, segundo as normas do CONAMA, mas a ideia é que a gente pode melhorar o processo, né? Então, acrescentar uma etapa de aprimoramento utilizando o óxido de zinco dopado com sério como um fotocatalisador, né? Então, a ideia do fotocatalisador é porque aqui em Pernambuco, luz não é problema, né? Sol é o que a gente mais tem. Então, utilizar a radiação para fazer a degradação desses poluentes, tá? Um outro exemplo aqui ó, é o óxido de zinco dopado com prata agora, que também é o trabalho de um aluno de mestrado, tá, de Carlos Henrique Duque, para degradação de poluentes do mesmo jeito, tá certo? O mesmo princípio de fotocatálise, só que agora poluentes de efluentes petroquímicos, tá, da indústria petroquímica. Temos ainda o trabalho aqui, que também é um trabalho de mestrado, tá, do aluno Felipe, que é fazer pigmentos brancos à base de óxido de zinco. Tá? O óxido de zinco ele é um pigmento branco muito utilizado na indústria cerâmica, principalmente na indústria de porcelanato, azulejo. Tá? E a ideia aqui é o quê? Tá? A gente já sabe que o pigmento funciona, está lá na indústria. Então, a ideia agora é estudar como que a morfologia dessa nanopartícula vai influenciar na cor do pigmento. Tá? Se eu tenho um pigmento aqui que forma nanoplacas, ele vai ficar mais branco. Se ele é um aglomerado aqui de nanopartículas, pode ser que ele fique um pouco mais amareladinho e tal. Esse que vai ser o estudo, tá? A aplicação já existe, na verdade a gente vai fazer agora o estudo de como que a gente pode melhorar essa aplicação, tá? Qual que é a ideia? Se eu consigo, se mudando a morfologia, eu aprimoro a cor do meu pigmento, pode ser que eu utilize menos depois dele, tá? E aí, consequentemente, significa um custo menor na indústria, tá? Dentro da parte de materiais cerâmicos em geral, tá? A gente tem aqui um trabalho com a aluna de mestrado, né, Jéssica Beatriz, que é na produção de mármore sintético, tá certo? Utilizando resíduos da indústria cerâmica. Então, assim, a indústria cerâmica vermelha ela tem uma produção muito grande de resíduos e, em geral, atualmente é muito utilizado como aterro, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso daí? Transformar esses resíduos em mármore sintético, tá? Que é utilizado em pias, em tanques de lavanderia, etc. Tem ainda um trabalho realizado com a parte de materiais cerâmicos em geral, tá? Com o aluno de iniciação científica, Tiago,
que envolve a simulação da distribuição térmica dentro de fornos cerâmicos, tá? E aí a ideia é o quê? Os fornos cerâmicos da indústria cerâmica vermelha tradicional, eles não são os mais eficientes. Só que para você sugerir uma mudança num forno, para tentar aprimorar essa eficiência, é muito dinheiro envolvido, tá? Não é tão simples chegar para um empresário e falar, olha, tenta construir o forno dessa maneira que vai funcionar. Isso é muito caro, é um teste experimental muito caro. Então a ideia é a gente ir para a simulação, tá? E tentar sugerir modificações nesses fornos, que às vezes não precisa nem construir um novo forno, só modificar o que já existe e aí melhorar a eficiência térmica desses fornos, né? Que isso vai aprimorar diversas coisas, né? Então, assim, primeiro, ele vai estar reduzindo o consumo de combustível, né? Nesse caso particular, lenha. A gente pode estar melhorando a distribuição térmica e é isso diminuindo a quantidade de peças que vão quebrar, a quantidade de peças que são de segunda linha, né? Então a gente vai estar melhorando esse processo todo. E minhas perspectivas futuras, tá? Dentro da área de nanotecnologia, vai ser trabalhar com materiais que têm aplicações como sensores, tá? Sensores de gases, sensores de luz. Ainda não sei qual material, mas é algo que eu tenho interesse. Trabalhar com materiais luminescentes, tá? Isso aqui é um projeto que, na verdade, a gente meio que tem pronto, tá? Em parceria até com o professor Reza aqui do programa, em parceria com alguns professores lá de São Carlos também, que a gente já até escreveu um projeto junto, agora a gente precisa ver como botar para funcionar esses projetos, tá? E na parte de materiais cerâmicos em geral, algumas linhas que eu gostaria de voltar a atuar, né, seria na área de vidros em particular, que eu trabalhei com vidros há 15 anos atrás, agora quero voltar a trabalhar com isso, né, de forma mais afetiva, óbvio, e também continuar ampliando essa questão da simulação dentro da indústria cerâmica, que eu acho que é a maneira de a gente conseguir melhorar a indústria sem ter tanto custo assim, tá? Eu acho que é um caminho aqui que a gente tem para seguir, que eu acho que vai ser muito importante, tá? Bom, quem quiser saber mais, óbvio, só depois que passar toda essa pandemia, né? Tem aí depois, quando chegar o momento correto, tá certo? A gente vai poder visitar o laboratório, né? Que fica lá na UAXA, no Campo Santo Agostinho, que agora ele já está todo funcional, a gente já pode utilizar aqui para trabalhar sem problemas nenhum, tá? E tem algumas informações aqui nesse site, certo? A gente tem mais informações também na própria página do programa de pós-graduação em Engenharia Física, tá? E queria agradecer ao apoio aqui dos órgãos de fomento, né? Afinal de contas, ó, a gente tem aqui o apoio da FACEP, tá? A gente tem 3 bolsistas de mestrado meu com a Bolsa FACEP, tem um projeto de pesquisa aprovado na FACEP também, do CNPq, tem um projeto de pesquisa aprovado no CNPq, o apoio da CAPES, que também ajuda a financiar a nossa pós-graduação, e de todos os outros parceiros aqui, tá? Nas outras universidades, UFRN, USP, UFSCar, Federal de São João del Rei, tá? Que também sempre estão colaborando comigo quando a gente precisa, para ter novas ideias, para fazer caracterizações, para escrever projetos juntos e também muita amizade envolvida aí, tá? Bom, obrigado a todo mundo. Agora eu vou abrir aqui para a questão das perguntas, tá? Perguntas?
Professora Martini, uma pergunta? Bom, eu acho que o microfone aqui de vocês não está funcionando por algum motivo que eu não sei o que é, mas podem escrever no bate-papo, tá? As perguntas, se for o caso. Não tem problema nenhum. Bom, a professora Martini perguntou aqui sobre o limite da miniaturização com nanopartículas. Bom, Martini, isso vai depender muito da aplicação, tá? Da aplicação que você vai chegar. Porque, assim, técnicas para se produzir nanomateriais, a gente consegue chegar, na verdade, com materiais até 1 nanômetro de diâmetro. Isso dá para fazer. Agora, até onde isso vai ser efetivo, vai depender muito da sua aplicação, tá? Eu vou dar assim um exemplo que foi de uma área que eu tive mais contato, foi na parte de catálise, né, onde o pessoal verificou que conforme você vai diminuindo o tamanho da partícula, a eficiência catalítica vai aumentando. Só que para alguns materiais isso ocorria, gerava um pico, né? Então quando chegava em torno de 5, 6 nanômetros era o máximo de eficiência, e aí conforme você diminuía abaixo de nanômetros, a F perdia, tá? Então vai acabar da sua aplicação. Bom, Jéssica que perguntou no YouTube, com relação ao material antimofo, que é uma placa cerâmica aplicada em fachadas, ou se trata de um produto líquido aplicado em cima do revestimento? Bom, Jéssica, em geral, tá? A maneira mais simples que a gente tem hoje em dia é um líquido, tá certo? Que a gente aplica em cima da fachada, tá? Isso por questões de produção e de fabricação é mais prático. Então você tem a sua fachada, que hoje em dia é muito comum até utilizar aquelas placas de alumínio, né? E aí você faria um revestimento com uma tinta ou com um spray que está sendo revestido com esse líquido, tá? Que vai ter as nanopartículas para fazer o tratamento antimofo. Okay? Bom, professor Albert aqui. Vinícius, primeiro parabéns pelo colóquio. Meu microfone não está funcionando. Infelizmente, Albert, acho que de ninguém está funcionando. Gostaria de perguntar, vocês já fizeram alguns testes ou previsão da eficiência de fotodegradação das tintas com as nanopartículas? A gente tem vários trabalhos, na verdade, alguns, tá? Com alguns que já funcionam, né? Então, por exemplo, o óxido de sério, a gente já fez um trabalho com corantes e eles funcionaram, tá? A gente conseguiu fazer a degradação total do corante, mas demorou, na verdade, 2 horas. Então, assim, não foi tão eficiente. A gente tem alguns trabalhos antigos, isso na época que eu estava lá em Natal ainda, em que um outro material que foi o molibdato de chumbo, em 15 minutos já conseguia degradar o corante, tá? Então, a nossa meta agora é fazer esse teste com óxido de zinco, mas não só no corante de laboratório, a gente quer testar também com o efluente real lá da lavanderia, né? Porque o corante de laboratório é um ambiente muito controlado, assim, a gente vai fazer o teste, óbvio, a gente sabe que vai funcionar, porque o material funciona. Acredito que para o óxido de zinco, talvez em 30, 40 minutos o material degrade já. Aí a gente vai ampliar esses testes colocando o óxido de zinco para tentar degradar o efluente real da lavanderia, né? O líquido que sai todo azul depois de dar a lavagem dos jeans.
Bom, vamos lá. O pessoal está digitando aqui uma pergunta, eu acho. Bom, enquanto estão digitando um lado aqui, pergunta do YouTube, Rízia, professor, é possível recuperar o ZNO após degradação do corante para reaproveitamento? Sim, Rízia, um dos métodos que a gente utiliza para poder reaproveitar o corante atualmente é por centrifugação. Isso trabalhando aqui em escala de laboratório, né, em que depois que você faz a fotodegradação, então você vai para uma centrífuga e aí, devido à alta rotação, essas nanopartículas vão para o fundo dos recipientes e aí você consegue resgatar, fazer um tratamento térmico e reutilizar de novo elas, tá? Aliás, a capacidade de eficiência dessas nanopartículas a gente vai testar também, né? É uma das metas também de testar quantas vezes dá para reaproveitar essa nanopartícula, tá? Porque isso é muito importante também. Fazer só uma vez é fácil, o difícil é conseguir fazer ela funcionar 2 vezes. Professor Rogério Leite aqui no YouTube perguntando, e a degradação das nanopartículas, como as usadas em tintas e proteção de superfícies? Existe risco de contaminação do meio ambiente? Professor Rogério, essa é uma pergunta muito boa, tá? Que é uma discussão que existe aí fácil, há uns 30 anos, sobre a questão do meio ambiente das nanopartículas, né? Até onde que é bom ou não. Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com partículas muito pequenas, né? Do tamanho de células, então, menores do que células, na verdade. Então, assim, existe, na verdade, muita controvérsia, tá? Existem estudos que dizem que pode causar um impacto, tem estudos que dizem que não causam impacto. O que a gente tenta fazer, professor Rogério, é fazer assim, trabalhar com esse material da maneira que ele fique o mais inerte possível dentro do sistema onde a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático que já existe na indústria. O pessoal coloca nanopartículas de dióxido de titânio no protetor solar. Porém, para evitar problemas de contaminação, no geral, essa nanopartícula de titânio ela é revestida com uma camada de sílica para deixar o material, assim, ele vai continuar absorvendo a radiação ultravioleta, só que ele vai se tornar inerte em termos de contaminação, de poluição. Tá? Então, assim, o que a gente tenta é isso, é aliar outras ferramentas para evitar o máximo possível o risco da contaminação ambiental. Tá? Mas, de novo, os estudos sobre riscos ambientais de saúde não são conclusivos, tá? Tem gente que diz que é ruim, tem gente que diz que não é ruim. Então, isso é um debate muito grande na comunidade científica, tá? Caliandra Maria está perguntando aqui, quais seriam as aplicações das nanopartículas de ouro em processos catalíticos? Olha, em processos catalíticos, se eu não me engano, tá? Porque eu não cheguei a trabalhar muito, eu não cheguei a trabalhar com nanopartículas de ouro, né, mas eu cheguei a ler a respeito, se eu não me engano, para reações de oxidação preferencial, né? Então, por exemplo, como ocorre já no escapamento do carro, eu tenho o monóxido de carbono, que é um gás poluente, e aí eu posso utilizar essas nanopartículas de ouro para fazer a oxidação dele para dióxido de carbono, tá? Isso seria um exemplo. Mas, na verdade, existem vários outros exemplos onde nanopartículas de ouro entram em processos catalíticos, tá? Porque nunca cheguei a trabalhar diretamente, aí eu não lembro de todos agora, certo? Uma pergunta de Tiago aqui do YouTube. Então, essas nanopartículas poderiam ser aplicadas em tintas para ambientes internos? Se sim, como seria o processo produtivo? Bom, Tiago, seria aplicado para um processo interno? A princípio, sim. A questão tá? Um dos princípios ativos dessas nanopartículas antimorfo é ter a radiação ultravioleta. Se a gente está num ambiente interno, na nossa casa, a gente não tem essa radiação ultravioleta tão disponível assim, tá certo? Que em geral a gente tem as janelas, cortinas, então não seria tão efetivo.
tá? O que você poderia fazer é você produzir nanopartículas que tenham essa mesma ação antimofo, só que elas sejam ativadas por uma radiação que esteja no comprimento de onda da iluminação utilizada dentro de casa, tá? Aí já é um processo mais complicado, porque em geral essas nanopartículas elas gostam muito da radiação ultravioleta, né? Mas já existem alguns estudos, tá? Existe pesquisa científica sendo feita para conseguir deslocar essa faixa de radiação que essas nanopartículas interagem, para trazer elas para poder utilizar com radiação visível, né? E até poderia ser utilizada dentro de casa, certo? José Henrique aqui está perguntando a possibilidade de reaproveitamento desses corantes. José Henrique, é o seguinte, os exemplos que eu dei aqui na palestra, tá? Da degradação de corantes, na verdade é para destruir os corantes e não para separar eles por absorção. Porque atualmente a gente tem dois processos assim que envolvem nanopartículas para tratar efluentes, né? Um que seria por absorção, tá? E outro que seria por degradação. Esses processos que eu citei é degradação. Então o que acontece? O corante ele vai ser destruído no processo, né? As ligações químicas do corante vão ser rompidas, tá? Em geral, o que acontece? A parte cromófora, que é o que dá a cor, ela é rompida a ligação com o resto do corante, e aí, consequentemente, ele não teria mais uso, tá? Aí você já perdeu. O seu efluente tá livre desse corante e, assim, ele foi quebrado por uma parte menor que não vai mais causar o efeito da coloração nessa solução. Beleza? Eu estou vendo aqui, acho que tem gente ainda digitando mais perguntas. Vamos esperar a pergunta chegar. Pronto. Professor Adriano está perguntando. Tá aqui, né? Inicialmente, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é: qual tipo de aplicação da nanotecnologia você está trabalhando para aumentar a eficiência dos fornos? Mudança no material de fabricação, nanopartícula, ou aplicação de filmes nas paredes do forno? Como o modelo é correlacionado à simulação? A outra pergunta é sobre algum exemplo do uso do óxido de sério em aplicações de energia. Beleza, professor Adriano. É o seguinte, na simulação dos fornos, tá? A gente não está trabalhando com nanotecnologia. É o outro lado da minha área de pesquisa, que é a parte de materiais cerâmicos. E o que a gente quer fazer, o que a gente vai testar nessas simulações, na verdade, é introdução de elementos para alterar o fluxo de calor dentro do sistema. É isso que a gente vai fazer. Porque a nossa ideia, na verdade, é fazer verificar na simulação se tem como a gente fazer sugestões de melhorar a eficiência térmica dos fornos sem precisar envolver nenhum tipo de construção, de reforma, tá? Para a questão de diminuir custos, né? Na verdade, é para ficar mais atrativo para o empresário fazer qualquer tipo de implementação no seu forno. Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com essa alteração dos fluxos de calor, tá? Aí, outra coisa que você está perguntando aqui é um exemplo de óxido de sério em aplicações de energia. Bom, o principal exemplo do óxido de sério na aplicação de energia é nessa de produzir combustível, tá? De produzir hidrogênio. Esse é o principal dele. Ele, como catalisador, a gente pode utilizar ele para produzir o combustível, o hidrogênio, que vai ser utilizado nas células a combustíveis, né? Qual é o princípio de funcionamento de uma célula a combustível? Você tem uma membrana que separa o oxigênio do hidrogênio e que quando eles se juntam, os dois gases se juntam pela membrana, ocorre a ligação química e aí você tem a formação de água e de eletricidade, tá? Isso é uma das sugestões de tecnologias para utilizar em veículos e em outros sistemas. Se não me engano, eu acho que ou é a Toyota ou é a Mazda que tem um carro protótipo que utiliza células a combustível. E a ideia de produzir hidrogênio porque, ao invés de, aí a ideia
né, mais à frente seria, ao invés de você deixar um tanque de hidrogênio dentro do carro, tá, que seria algo não muito agradável, porque o hidrogênio é altamente perigoso, você poderia ter um tanque de etanol, tá, que é o que a gente já tem nos nossos carros hoje em dia, e aí dentro do carro, o catalisador, o nanocatalisador, faria a conversão de etanol para hidrogênio, para aí o hidrogênio ser ligado diretamente na célula combustível. Tá? É mais ou menos essa ideia. Certo? Jair Dantas aqui está perguntando: o uso de nanotecnologia tem um efeito de menor dissipação de calor em processadores? Bom, eu acho que a sua pergunta está perguntando se ele pode dificultar a dissipação de calor, é isso? Veja, o que eu sei que a gente tem hoje em dia, tá? Algumas tecnologias que envolvem óxidos cerâmicos, tá? Em particular a alumina, também na escala nanométrica, justamente para facilitar a dissipação de calor. Tá? É muito comum você utilizar óxido de alumínio, tá, em filmes nanométricos na base dos chips de computadores, porque além ele é isolante elétrico, mas ele consegue ajudar na dissipação de calor. Tá? Então, eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Espero que sim. Tá? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Querem digitar mais alguma pergunta? Bom, então Albert mandou aqui, né? Ó, muito obrigado, podemos encerrar por aqui. Bom, pessoal, vamos encerrar, tá? Obrigado pela presença de todos, participação. Espero que vocês tenham gostado aí do formato da transmissão por 2 canais diferentes, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso também para os próximos colóquios, tá? De novo, agradeço as perguntas, agradeço ao Albert ao convite e logo a gente vai estar lançando a divulgação do próximo colóquio, tá? Para a semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigado.